lembram que no vídeo aqui do canal, onde eu explico socialismo e comunismo, eu usei o exemplo de uma casa, né? Na analogia, o capitalismo é uma casa com problemas na estrutura, ou seja, no que dá sustentação para essa casa. Logo ali na construção dela, bem no comecinho, tem um problema. E eu disse que a solução que o socialismo encontra para solucionar esses problemas é derrubando a casa e construindo uma nova. Dessa vez com uma estrutura boa, e aí aos poucos essa casa vai melhorando, se aperfeiçoando. Já os sociais-democratas da atualidade, eles abriram mão de construir uma nova casa, com a estrutura já boa. A ideia deles é somente passar uma mão de tinta boa na parede, tampar as infiltrações, trocar o piso para ver se fica mais agradável viver nessa casa. E eu pensei muito se eu usaria essa analogia da casa de novo, porque eu não quero que vocês entrem na confusão de pensar que se trata de um debate entre reforma contra revolução. É o que eu vejo muito por aí. Afinal de contas, nós socialistas também defendemos reformas e melhorias na vida da população. Ninguém quer que as pessoas morram de fome até acontecer a revolução, né? Como, por exemplo, a gente defende a regulamentação da mídia, uma reforma tributária profunda, melhoria no SUS, reforma agrária popular. A questão aqui não é lutar por importantes reformas, é ter as reformas como um fim, é acreditar que não existe nada para construir para além de um sistema que precisa da exploração do homem pelo homem para se manter de pé. É acreditar que o máximo que a gente pode ter é migalhas enquanto for interessante para a elite. É acreditar que um grupo de pessoas vão precisar continuar morrendo de fome em um mundo que produz alimento que daria para todo mundo. É acreditar que a solução virá das instituições e das urnas, e não da mobilização social e do povo. Já os socialistas não, os socialistas defendem, já tem vídeo sobre isso, mas uma revolução que precisa acabar esse sistema. Por mais que a gente humanize ele, tem vários problemas estruturais que para resolver, porque a gente não quer só melhorar, a gente quer melhorar, mas a gente quer resolver também, aí é só derrubando a casa. Agora, gente, vamos na hora do nosso resuminho, hoje com a analogia do filme B-Movie, que está disponível no Netflix, inclusive. A animação conta a história da abelha Berry, que no dia seguinte à sua formatura precisa decidir o emprego que deseja seguir. O problema é que, por ele ser uma abelha, o que ele escolher agora vai ser o que ele vai ter que fazer para toda a vida dele. Logo no começo tem aquela frase que é a cara do Paulo Guedes, que é quando o Berry descobre que não tem dias de folga e nem feriado para as abelhas. E aí ele pergunta, né? Vocês estão querendo nos matar de tanto trabalhar? E a coordenadora responde, tipo, nós vamos tentar. E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Quando tem uma oportunidade, o Berry ele sai da colmeia junto dos coletores de pólen para ver como é que era a vida lá fora. E aí depois ele machuca, ele acaba perdendo o grupo da abelha que ele tava, e aí ele vai parar no apartamento da Vanessa, que é uma humana que salva a vida dele, e como gratidão ele acaba quebrando a principal regra das abelhas. Ele fala com a humana. Aqui, gente, eu vou pular as coisas pequenas do filme, como o fato da abelha flertar com a humana, né? E que tem um cara que é corneado por uma abelha. Porque o que nos interessa aqui é que o Berry descobre que as abelhas elas são exploradas e todo o mel que elas produzem vão para seres humanos, né? Mais do que isso, existem abelhas que ficam em cativeiro só para produzir mel, que são colocadas em colmeias artificiais e são dopadas. A partir daí, ele resolve processar a espécie humana para que as abelhas tenham o monopólio do mel que elas produzem. É interessante destacar aqui como que o filme ele tem uma ideia de que as instituições são imparciais, né? Porque o Berry ele prova que as abelhas são exploradas e aí a justiça simplesmente proíbe a comercialização do mel. Mesmo isso contrariando os interesses de vários poderosos. Enfim, filme, né? Sr. Klaus van der Heyden das Fazendas Mel. Sua empresa é bem grande, não é? Creio que sim. E vejo que também é dono da colmeia Odulto e do Mel Salão. A partir daí, é proibida a exploração das abelhas. Todo o mel é retirado das lojas e as abelhas elas são liberadas da fazenda que dopam elas, né? Aí acontece algo muito interessante no filme e bem ideológico. Dá tudo errado. E o mundo entra em colapso. As abelhas elas ficam infelizes porque agora elas não têm
mais nada para fazer da vida delas, que a vida delas era basicamente produzir mel. Sem ter o mel para produzir, as abelhas deixam de fazer a polinização. E aí o filme nos conduz para a seguinte conclusão: as abelhas precisam ser exploradas em alguma medida, porque é o natural, é a ordem natural das coisas. E sem isso, tudo entra em colapso. Qual que é a solução que o filme nos apresenta? Humanizar o sistema. As abelhas, elas seguem produzindo mel a vida inteira, né? Os seres humanos seguem roubando, mas agora tendo uns dias de descanso para elas e sem serem dopadas também. Enfim, o suprassumo da ideia social-democrata. Na verdade, nesse caso, eu acho que entra até no chamada social-liberalismo, mas aí já é tema para outro vídeo. Vocês escrevam aqui embaixo caso vocês queiram que eu fale sobre isso.